Muito obrigado por estarem aqui, sacrificarem se calhar o jogo de futebol para estarmos aqui a conversar sobre um livro que eu escrevi agora. Mas a data acaba por ser muito feliz, porque eu também não sabia que era o aniversário do Lindomar da Costa, que é aqui uma personalidade muito importante não só para a fundação do CDS, para a fundação da democracia portuguesa, mas também porque de certa maneira ele representa o primeiro grande vulto político que tenta essa combinação que hoje podemos chamar, não anacronisticamente, monteirista, que é a combinação do conservadorismo com a democracia cristã. Acho que ele já é talvez o primeiro grande ator político a tentar fazer essa síntese com as dificuldades da época, evidentemente, que o PSD também tem, o CDS também as tem, tentar adequar-se a uma mudança súbita do tipo de discussão pública que havia na altura, evidentemente depois de 50 anos de autocracia conservadora, com uma matriz cristã evidente. A revolução que destrói esse regime, teria sempre de virar à esquerda, e o PSD e o CDS ajustaram-se mais retoricamente do que no plano dos valores, no plano das prioridades políticas, e o Sá Carneiro no PSD e o Lindomar da Costa vão ser personalidades muito importantes nos seus respectivos partidos aí, por isso é uma grande honra para mim falar sobre o conservadorismo, não necessariamente aqui no contexto português, mas no dia do aniversário dele. Eu escrevi este livro, é verdade que do ponto de vista prático da escrita ele veio na sequência de um curso que o Observador me convidou para fazer, um curso pequenino, que me forçou, no fundo, a esquematizar ideias que eu tinha há muito tempo e a tornar muito mais viável a escrita rápida do livro, mas na verdade eu queria ter escrito este livro já há uns 2 ou mais, talvez uns 5 ou 6 anos. Depois houve outras coisas que me se intrometeram, mas eu queria ter escrito este livro já há 5 ou 6 anos porque, e esse aqui é o meu ponto de partida aqui para a nossa conversa, e eu não vou falar muito tempo porque eu prefiro que nós possamos ter mesmo uma conversa e não aqui um monólogo unilateral. Mas queria-vos dar conta que a minha grande motivação para escrever o livro, eu digo logo na introdução, é o meu diagnóstico de que o conservadorismo hoje vive no Ocidente, não necessariamente aqui em Portugal. Em Portugal é aqui uma nota de rodapé nesta história toda, mas no Ocidente vive um momento de grande crise, conservadorismo. O conservadorismo político foi muito importante na formação do Ocidente nos últimos 200 anos. A minha tese é que ela é muito importante na formação da civilização europeia nos últimos 2000, mas isso é a minha leitura, que já vos falarei também um bocadinho sobre isso. A minha revolta contra as convenções académicas da definição do conservadorismo na literatura francesa e anglo-saxónica, que ficou muito fossilizada, que esse também é um dos sintomas da crise do conservadorismo. Portanto, eu quis primeiro diagnosticar uma crise do conservadorismo que me parece inegável. Segundo, exprimir uma alternativa, se quiserem chamar assim, às visões que nós temos dos livros que se escrevem sobre o conservadorismo, dos entendimentos mais ou menos recorrentes no discurso político nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em França, na Itália, em França, na Holanda, sobre o que é, ou até em Espanha, sobre o que é o conservadorismo. Todas essas definições parecem-me que estão a morrer e quanto mais tempo tivermos agarrados a elas, mais prolongaremos a crise do conservadorismo. A crise do conservadorismo não tinha que ser necessariamente trágica, porque matrizes ideológicas que vão e vêm, enfim, isso faz parte da nossa vida histórica. Mas é grave na medida em que, isto faz parte do meu diagnóstico mais alargado, eu defendo a tese de que nos últimos 40 anos, as 3 grandes matrizes ideológicas que fizeram o Ocidente nos últimos 150 anos faliram intelectualmente. Faliu primeiro o socialismo, no final dos anos 70, sobretudo com a derrocada intelectual, ainda falando apenas no plano intelectual, do marxismo, que foi, por todos os efeitos, a base dos vários esquerdismos, desde o esquerdismo totalitário, claro, isso é evidente, na soviética, na China e por aí adiante, mas também do esquerdismo democrático, que fundou os partidos trabalhistas e os partidos socialistas e social-democratas na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, que também tinham ainda uma base marxista, embora diluída, claro, e com todos os compromissos com a democracia, com o Estado de Direito, já se sabe, mas tinha herdado as suas categorias. Bem, isso tudo entra em colapso no final dos anos 70. Depois temos a expressão política desse colapso, como toda a gente sabe, a queda do Império Soviético, a maneira como os vários socialismos democráticos depois tiveram que reconfigurar as suas estratégias políticas para se adaptar aos novos tempos. No fundo, a minha tese é que estes partidos todos tornaram-se partidos liberais de esquerda, é a minha tese, que eu irei desenvolver depois quando
quando acabar o livro que estou a fazer agora, que é o livro Gêmeo deste, que é uma espécie de introdução ao liberalismo, não vai ter esse nome. Já vos falarei porque é que eu dei este título a este livro em particular, mas será um livro sobre o liberalismo. Mas, enfim, esses partidos de esquerda tiveram que se reajustar, dado o desaparecimento da sua base intelectual, enfim. Muitos deles entraram em derrocada política também, outros sobreviveram, o Partido Socialista Portugal sobreviveu. Mas o liberalismo também, no momento do seu grande triunfo sobre o socialismo, com a queda do Muro de Berlim, também, no fundo, aqueles anos 90 é o último fogo do liberalismo com consistência teórica. Neste momento há grandes contradições que estão e abalam o nosso mundo ocidental, evidentemente que sim, de desnascência do liberalismo. E, portanto, parecia que se as duas outras matrizes ideológicas estavam em derrocada, que o conservadorismo teria um futuro risonho, e teve, do ponto de vista partidário. No final dos anos 90, princípio deste século, os partidos conservadores no mundo ocidental têm grande expressão, em sociedades muito importantes têm até mais expressão do que qualquer uma das alternativas político-partidárias, não é o caso em Portugal, mas noutras democracias mais importantes do que a nossa se foi assim. Mas, na verdade, era apenas uma espécie de cortina de fumo, porque as contradições também intelectuais do conservadorismo acabaram por se revelar. E o que acontece quando nós temos a dissolução da base intelectual destes grandes movimentos, que, volto a dizer, fizeram o Ocidente nos últimos 150 anos, sobretudo a partir do momento em que as sociedades se descristinizaram tão rapidamente na Europa e na América do Norte, como aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, elas tiveram uma importância fundamental para construir as instituições que ainda hoje toda a gente gabe e quer elogiar, a democracia parlamentar, o Estado de Direito, o Estado Social, é feito por estas três matrizes. E se as duas primeiras estavam em derrocada, parecia que haveria este futuro risonho do conservadorismo, mas tal não veio a suceder. E no caso do conservadorismo como no liberalismo, o que nós estamos a ver agora são uma espécie de metástases, estão a ver de uma espécie de patologias que estão a aparecer por todo o lado, que são, a meu ver, claro, posso estar enganado nisto, mas são os sintomas dessa crise. Portanto, no liberalismo vai aparecer todo o tipo de desnascência ligada à soberania do indivíduo, tem expressão em coisas como a ideologia de género, etc. E no caso do conservadorismo, nós temos estas derivas que estão agora a ter grande sucesso eleitoral, em que temos muita gente a reclamar para essas derivas, precisamente a tradição do conservadorismo, a meu ver, erradamente, mas do ponto de vista eleitoral a expressão está lá, a força está lá, no fenómeno do Trump e de outros associados a ele, aqui em Portugal também não chega, não é? Também temos que dizer, a meu ver, são sintomas patológicos, nocivos, se quiserem dizer assim. Não quer dizer que sejam fascismos e que devem ser os partidos proibidos, não é isso que eu estou a dizer, mas são nocivos até para a própria noção do conservadorismo. Também podemos falar sobre isso, se quiserem, um bocadinho mais adiante. E por isso pareceu-me que era a altura ideal para escrever um livro onde eu pudesse colocar as coisas nestes termos e, a partir desses termos, dizer: olha, então eu acho que nós devemos reconstruir o conservadorismo a partir daqui, a partir deste ponto. Um parênteses, então, sobre o título do livro. O título parece um título banalíssimo, não é? A introdução ao conservadorismo deve ser a coisa mais banal que pode haver. Mas, na verdade, não era este o título que eu estava a pensar. No início foi-me sugerido pelo Carlos Balbónico, que organizou na altura o curso do Observador, que nós ficámos a falar, eu dizer ao Carlos Balbónico: estou aqui indeciso entre vários títulos, e ele disse: mas por não optar por um título mais simples? Os outros títulos que eu tinha realmente eram umas coisas um bocado estapafúrdias. E uma coisa mais simples, às vezes o mais simples é o melhor, que é um bom conselho, não é? Essas coisas literárias é um bom conselho, o mais simples é o melhor. Introdução ao conservadorismo. E ele disse-me aquilo no início, que introdução ao conservadorismo. Mas depois eu pensei nisto. Quando eu estava a escrever o livro, primavera de 2023, não é? Primavera de 2023, morreu o Papa Bento XVI. O José Ratzinger morreu nessa altura, mais mês, menos mês. Eu pensei, a propósito do título, que podia fazer uma homenagem ao Ratzinger por este meio. Alguns de vocês saberão que o livro mais influente do Joseph Ratzinger é um livro precisamente intitulado Introdução ao Cristianismo. É o livro mais influente que ele escreveu, um livro dos anos 70, que formou várias gerações de católicos, clérigos e leigos. Um livro admirável, claro, mas que tem esta particularidade. Vocês já conhecem essa história, mas tenho que ir contar outra vez. Tem esta particularidade. O livro dos anos 70 tem um prefácio escrito naquela época,
não vale a pena estarmos a perder tempo com esse prefácio. Mas depois tem um segundo prefácio, escrito já no início deste século XXI, a propósito, já não sei, da terceira edição, da quarta edição. Isto agora escapa-me o detalhe, é uma coisa que verificarão sem dificuldade na internet, mas é um prefácio muito mais curtinho, mas é admirável por isto. Ele está a dizer assim, um bocado assim, uma parte do mundo que esteve sob a influência do marxismo ateu proibiu às suas populações escutarem a mensagem evangélica, não é? A mensagem de Deus, a palavra de Deus. E, portanto, quando caiu o muro de Berlim, houve uma grande oportunidade histórica do cristianismo se fazer escutar naquela parte do mundo. E, basicamente, eu estou a resumir o prefácio, não é? E ele diz, e agora temos que concluir que falhámos. O que é uma coisa extraordinária. Ele era perfeito para a congregação da doutrina da fé, não era uma pessoa qualquer. Ele diz, nós falhámos. Falhámos como igreja, a malta não quer saber, na Europa do Leste, seguir uma via do materialismo tão depressa como aqui o Ocidente, e, portanto, falhámos, perdemos essa oportunidade histórica. E eu achei que as coisas associaram-se todas à minha cabeça de maneira relativamente espontânea, da memória que eu tinha do prefácio. Porque eu não menciono isso aqui no livro. Estou a contar, vou explicar como é que eu cheguei aqui. Mas para mim ocorreu que era um paralelo com o diagnóstico que eu fazia do conservadorismo. Quer dizer, o conservadorismo teve uma oportunidade histórica de se exprimir renovado durante a falência do liberalismo e do socialismo e falhou. Portanto, acho que nós podemos chegar a 2024, ver tudo o que aconteceu, sobretudo ali a partir de 2000 e na verdade do século XX para o século XXI, há essa grande oportunidade histórica e falhou. Portanto, o conservadorismo que hoje temos está-se a exprimir sob essas formas patológicas e, do ponto de vista não partidário, não político, mas do ponto de vista intelectual, caído numa espécie de floresta petrificada, que é o que eu acho que a maior parte dos conceitos conservadores que nós herdamos dos livros da academia é assim que eles me parecem. Pronto, então é esta explicação que é devida sobre o título, que acaba por ser menos banal do que aparente, porque tem estas considerações todas. Há ali uma homenagem e há ali uma espécie de paralelo que eu queria traçar e que coloca o contexto histórico desta coisa toda. Eu tive a ideia também de, para não estar a escrever um livro igual ao dos outros, enfim, livros que estão a ser escritos há 40, 50 anos sobre o conservadorismo, há todos os gostos, grandes, pequenos, ingleses, não ingleses, livros, uma literatura sobre o conservadorismo é muito abundante. Como eu vos disse, foi sempre uma coisa que me trouxe uma grande insatisfação, nunca me revi muito naquelas coisas, mesmo em alguns dos ícones que eu sei, as pessoas me dizem, o Miguel Morgado escreveu um livro sobre o conservadorismo, depois enviam mensagens, pessoas muito simpáticas, as pessoas enviam mensagens através das redes sociais, não é? Mas então um livro sobre o Scruton, e eu disse, não acho muita graça ao Scruton, nunca achei, então já não vou ler o seu livro, pronto. Então estou a ver coisas assim, o Burke, também nunca achei muita graça, também não gosto disso. Pronto, então, as pessoas foram formadas muito nessas coisas, nessas categorias, até nessa interpretação histórica do aparecimento do conservadorismo, e eu resolvi estruturar o livro desta maneira. Em vez de fazer, como eu vos disse, seguir um modelo canónico, resolvi fazer capítulos sem títulos que fossem motes críticos do conservadorismo. E, portanto, se o conservadorismo tinha instrumentos para responder às críticas que fossem sérias, críticas que vinham dos esquerdistas, também de alguns esquerdistas, mas críticas que até vinham de aulas mais à direita, de liberais, e até de próprios conservadores que estão a olhar para dentro da sua família de uma perspectiva crítica, que é sempre muito importante. Portanto, eu tentei fazer um conjunto de críticas, não minhas, com citações de várias pessoas, umas mais famosas, outras menos famosas, que dão mote a cada um dos capítulos. Portanto, no fundo, cada capítulo é uma tentativa de responder a uma crítica ou uma ideia feita sobre o conservadorismo. Como eu vos digo, algumas tipos de esquerdistas a dizer que o conservadorismo é como em Portugal se entende, e nas últimas semanas temos visto isso, é entendido como uma espécie de força contra a civilização, uma força das trevas. O que é que se quer dizer? De onde é que vem essa ideia? Mas também outras críticas mais amigáveis, mais amistosas, que me pareceram, as que eu reuni, pareciam que davam aqui o enquadramento suficiente para eu falar daquilo que era preciso dizer. E um dos pontos que eu também queria reconstruir era esta ideia muito divulgada, que em Portugal é divulgada, sobretudo porque passámos a ter esta aprendizagem das universidades anglo-saxónicas, de que o conservadorismo nasce da crítica à Revolução Francesa, não é? Um conjunto de grandes figuras
que indiscutivelmente formaram aquilo que eu chamo de conservadorismo moderno, porque eu estou a abrir o caminho no livro para dizer, não, o conservadorismo tem uma gênese muito anterior ao conservadorismo moderno, que efetivamente nasce da crítica da Revolução Francesa, e se há um moderno, então tem a ver com um conservadorismo antigo. Estão a ver? E, portanto, eu substituo, se quiserem falar de uma maneira mais direta, o estatuto icónico, heroico do Burke, que tem para a maior parte dos conservadores do mundo anglo-saxónico, e não só, e foi uma figura indiscutivelmente importante, uma influência avassaladora sobre o movimento conservador moderno, mas o que eu estou a dizer é que o primeiro conservador, aquele de onde depois tudo nasce, é um homem muito anterior a Burke, e que já agora Burke admirava muitíssimo, estou a dizer que os conservadores modernos não nasceram também como os cogumelos na floresta, também eles tiveram que ir buscar modelos, não só de interpretação da realidade, mas também modelos retóricos. E, portanto, este homem que estava a dizer que é um homem muito admirado por Burke é Cícero, o romano Cícero. Portanto, o herói aqui desta minha história, se vocês quiserem, é Cícero. Cícero é o verdadeiro fundador do conservadorismo. Mas, enfim, para as categorias históricas ficarem mais ou menos límpidas, eu chamei a um conservadorismo moderno, que nasce realmente da crítica da Revolução Francesa e também conta essa história muito complexa, mas na verdade o que eu quero dizer é que esse conservadorismo moderno que nasce da crítica da Revolução Francesa tem problemas e problemas teóricos graves, tem imensos contributos para a formação da nossa civilização, não há dúvida nenhuma, mas tem problemas que hoje, em 2024, se tornaram, já não os podemos ignorar, são problemas graves e portanto temos que os superar de alguma maneira, e eu proponho que aquilo que eu chamo o conservadorismo do futuro, por contraponto ao conservadorismo do passado, que é a designação onde eu ponho os conservadorismos tradicionalistas, sim, de crítica da Revolução Francesa, o conservadorismo do futuro, que parece assim ser todo vanguardista, e que eu quero que seja vanguardista, que seja um conservadorismo ajustado a um mundo que tem agora por essência, desde há 150 anos, tem por essência a própria mudança, a própria transformação, mas que esse conservadorismo do futuro, na verdade, tem raízes no primeiro conservadorismo, o conservadorismo antigo. O conservadorismo antigo, no entanto, como eu também tento explicar, não é simplesmente reprodutível para hoje. Por isso é que isto tem que ser mediado por aquela categoria que eu chamo de conservadorismo do futuro. Ou seja, Cícero, embora nos dê grandes indicações sobre o modo como nós podemos ultrapassar a crise do conservadorismo hoje, também tem muitas coisas que, à luz do mundo que nós herdamos e que vamos ter nos próximos 100 anos, certamente, mas já não é aceitável, não é? O Cícero não aceita, por exemplo, não aceita um entendimento de igualdade que o conservadorismo tem de aceitar hoje, no século XXI, entre os seres humanos. O Cícero estava alicerçado muito no platonismo, em que as diferenças naturais entre os seres humanos são gigantescas, ao ponto até de justificarem teorias da escravatura natural, que é menos escandaloso do que se possa parecer. Hoje em dia, as teses da escravatura que aparecem em Aristóteles e em Cícero são vistas à luz do racismo, não são nada disso. Pelo contrário, enfim, não vamos estar a falar sobre isso aqui, mas Aristóteles e Cícero permitem até formar uma base de censura moral das práticas esclavagistas com base na raça ou até nos prisioneiros de guerra, mas enfim, isso é outra história. Mas só para vos indicar que há elementos do conservadorismo antigo que já não podem ser extensíveis à nossa reconstrução do conservadorismo hoje, mas a meu ver têm bases intelectuais muito mais sólidas do que tem o conservadorismo moderno, por paradoxal que pareça, porque apesar de tudo, a crítica da Revolução Francesa é já o nosso mundo, ao passo que as lutas de Cícero contra Cláudio ou contra César, numa primeira fase, ou depois finalmente, ou contra Catilina, ou contra Marco António, que acabaria por cortar a cabeça e as mãos, claro que faz parte de uma realidade política que parece que é outro mundo, que até é outra espécie humana que viveu naquela época, eu sei, mas do ponto de vista intelectual, o conservadorismo antigo, apesar de tudo, abre-nos portas muito mais interessantes do que o conservadorismo tradicionalista que nasce da Revolução Francesa. E finalmente, só para terminar, podemos fazer uma conversa mais viva e interessante do que isto que eu estou aqui a dizer, eu coloquei como estas três categorias. Eu estou a focar apenas no capítulo 5, porque eu também não estou nessa e estou aí, mas enfim, podemos falar de outras coisas. Que além do conservadorismo do passado, enfim, entendemos isso como o conservadorismo tradicionalista e o conservadorismo do futuro, que é o modo como eu designo o conservadorismo reconstruído à luz destes desafios todos. Há também o conservadorismo que, a meu ver, faliu e que foi importante para mobilizar o conservadorismo nos anos 70 e nos anos 80. Politicamente foi muito importante, mas que nunca subsistiria por muito tempo, que seduziu muitas das pessoas que trazem o conservadorismo
para Portugal fora do âmbito da democracia cristã. Portanto, Portugal, a seguir ao 25 de Abril, tem influência de muitas pessoas, como a Dinamarca Costa, por exemplo, que vem já com a sua formação feita ainda antes de haver democracia, foi com uma influência muito forte da democracia cristã. Mas depois há, a seguir ao 25 de Abril, nos últimos 50 anos, várias pessoas que trouxeram também alguma novidade não direi, mas enfim, algum contributo para a formação de inclinação conservadora em Portugal e que já vinha não da imersão nesse conservadorismo tradicionalista, mas daquilo que eu chamo de conservadorismo do presente. Muito à volta da figura de um teórico inglês chamado Michael Oakeshott, e que foi muito sedutor, mas para muita gente, mas a meu ver aquilo foi sempre tremendamente nocivo, porque era uma espécie de renúncia definitiva a fazer do conservadorismo não só uma filosofia política, deixa de ser uma filosofia política, isso já era um grande problema, mas para os nossos efeitos mais práticos, retirava ao conservadorismo qualquer possibilidade de ser também uma técnica de governação. E, a meu ver, uma tese, uma interpretação da política que prescinde de ser uma técnica de governação vai ser muito interessante para se escrever uns livros, uns ensaios, para as pessoas acharem que, na sua luta identitária, podem dizer eu sou socialista ou eu sou conservador. Mas se prescindirem da consideração fundamental sobre a governamentalidade, que é uma palavra inventada por Michel Foucault, mas é muito feliz aqui para exprimir rapidamente isto que eu quero dizer, que é basicamente o confronto teórico com as exigências do exercício do poder, não é? Como o Michael Oakeshott e com o conservadorismo presente, os conservadores basicamente disseram não, nós queremos é ter umas quintas e gostar muito da caça e da raposa, isso é que é bom para o conservadorismo, e a meu ver isso foi desastroso. Foi um desastroso como agora se viu. O conservadorismo depois deixou-se absorver totalmente por aquilo que eu chamarei no outro livro, o liberalismo de direita, deixou de ser totalmente indistinsável do liberalismo de direita. Como eu vos digo, foi muito importante para revitalizar o conservadorismo no Ocidente, o modo como, por exemplo, o Partido Conservador Inglês se reconstruiu com Thatcher, que é essa síntese de um certo tradicionalismo, mas com um candor liberal muito intenso. Foi muito importante, os sucessos eleitorais, como o Partido Conservador se reconstruiu, foi com Thatcher, não foi antes, em que estava metido em grandes charilhos. Claro que hoje vocês veem o Partido Conservador Inglês precisamente a metástase dessa crise do conservadorismo. Não é? O conservadorismo do presente ruiu, acabou com Thatcher, e depois não houve mais nada para o substituir, porque o conservadorismo tradicionalista do passado também já não era possível, e enfim, depois nós tivemos todas aquelas expressões em Inglaterra, de crítica da União Europeia, que depois se revelou não ser uma coisa tão consistente como os conservadores gostavam que tivesse sido. Foi uma espécie de beco sem saída do ponto de vista da governamentalidade e do ponto de vista teórico está a degenerar ou em mero oportunismo político ou naquilo que na América, sem pudor nenhum, já se chama Movimento Nacional Conservador, que é uma expressão que eu acho horrorosa, mas enfim, faz parte da realidade que temos hoje. E pronto, eu acho que também não devo falar mais tempo para podermos conversar um bocadinho mais e podemos conversar, coloquem as críticas ou as dúvidas ou temas que não têm de estar minimamente cingidos àquilo que eu disse aqui. Eu foquei aqui algumas páginas do meu livro, mas podemos falar sobre muitas outras coisas a propósito deste tema. Acho que é importante por esta razão, porque nós estamos a viver uma crise da qual nós não sabemos como sair dela. Eu julgo que vamos demorar muitos anos a sair dela. Acho que os liberais também têm esse problema e torna-se urgente, porque quando há estes períodos de vácuo das matrizes ideológicas em quem milhões, centenas de milhões de pessoas aprenderam a confiar, gerações e gerações de pessoas, neste caso o liberalismo e o conservadorismo. O socialismo, nós não estamos muito preocupados com essa crise, presumo eu, porque também não achamos que tenha sido um grande contributo que tenham dado, mas no caso do liberalismo e do conservadorismo, quando há estes grandes períodos históricos de vácuo, normalmente as coisas não vão correr bem. Não vão correr bem, vamos todos pagar um preço elevado pela confusão política, pela desorientação espiritual, pela desorientação intelectual, que caracteriza a vida política no Ocidente. Agora, isto independentemente se põe em risco a sobrevivência de partidos como o PSD, ou o CDS, aqui em Portugal, ou de outros partidos históricos no futuro, mesmo que para nós esse problema não seja relevante. Para mim gostava que o PSD sobrevivesse para ser um bastião da resistência a essas patologias. Acho que o CDS também devia resistir por as mesmas razões, mas enfim, os partidos, como eu digo sempre, Deus não nos prometeu vida eterna, portanto estão cá para nascer e morrer, às vezes morrem por boas razões, e se o PSD e o CDS mostrarem que também não sabem lidar com esta crise, também a verdade é que merecem desaparecer.
Mas lá está, é chato ter que viver num período em que ainda não está outra coisa reconstruída decente. Esse é que é o problema. Por isso é que eu acho que a tarefa é urgente e espero que, pelo menos, mesmo que as minhas soluções não agradem muito às pessoas, que ao menos os ponha a pensar em outras alternativas. E é isto. E obrigado pela vossa atenção.